Aula desse trimestre. O tópico dessa aula, o título desta aula é Quando Deus se revela ao homem. Nós temos aqui alguns objetivos principais para serem abordados. É ensinar que Deus se revela ao homem. Deus sempre se revelou ao homem e tem se revelado ao homem desde a fundação da terra. Deus, ele tem esse propósito de, mesmo por um tempo, oculto ou em silêncio na humanidade, ele sempre se revelou através da criação, através dos astros solares, através da terra, através de toda a manutenção da terra. Deus é aquele que mantém o nosso planeta e que sustenta todas as coisas para que essa terra continue sendo habitável. Nós aprendemos no livro de Jó que Deus é aquele que tem essa capacidade, ou é o Criador de todas as coisas, e que mesmo nós não tendo todo o conhecimento necessário para compreender isso, mas nós vemos que Deus tem se revelado ao homem através de toda a sua criação. E também Deus, ele nos mostra isso, que ele é aquele que tem feito com que o mar não avance sobre a terra, ou seja, que a praia, que a água as ondas do mar, elas quebrem no seu local determinado por Deus. Nós vemos que as ondas, elas têm a sua determinação, está estabelecido por Deus até onde ela pode ir ou não. Nós vemos que Deus questiona Jó sobre a criação da natureza, como se Jó sabia, como o cabrito montês, ele dava sua cria. Ele vem falando do Leviatã, que era como se fosse o hipopótamo. Ele vem falando do Biemonte, que é o hipopótamo. Ele vem falando do Leviatã, que seria um animal marinho, que Jó não tinha capacidade, ele não conseguia dominar nenhum desses dois animais, quanto mais entender ou cuidar das coisas do Senhor. E nós vamos falando que Deus se revela através da sua criação. Se nós vermos, nós temos aí o planeta, o sistema solar, onde nós temos o Sol. Ele consumiu vários planetas, inclusive Marte, que está logo depois da Terra. E nós vemos a Terra antes de Marte, na sua conjugação, onde há a manutenção da vida. Deus protege a Terra de forma tão maravilhosa que ele criou várias camadas de proteção, fazendo com que os raios infravermelhos não matassem a vida na Terra. Nós vemos que Deus tem mantido não os homens, simplesmente os homens, mas Deus tem mantido todos os animais. É Deus que mantém, que dá o alimento para o leão. É Deus que faz com que o ciclo da vida se mantenha normal, o equilíbrio da terra seja mantido em perfeita harmonia com as estações, outono, inverno, primavera e verão, trazendo calor no determinado tempo e frio na sua medida correta, fazendo com que em algumas partes da terra nós tenhamos um clima tropical, em outra nós tenhamos um clima polar, ou seja, ele mantém um clima quente em um local e extremamente frio em outro, para que esse planeta se mantenha habitável. Ele dá a chuva no seu tempo certo, ele dá o sol no seu determinado tempo, ele faz com que as plantas floresçam, que elas deem frutos, e assim trazendo alimentos não só para os homens, mas para os animais. Deus se revela através de todas estas coisas. Ele é aquele que se revela através das ações da natureza. Pontuar também que a criação expressa a sua glória. Nós devemos pontuar que a criação expressa a glória do Senhor através das suas ações. No livro de Apocalipse 5, nós vemos esta referência de como as criaturas se expressam a glória do Senhor.
E o apóstolo João fala da seguinte forma: e ouvi a voz de muitos anjos em redor do trono, e os animais e os anciões, eram o número deles, milhões e milhares, que dizia com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto e recebesse todo o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória para todo o sempre. Então, no livro de Apocalipse 5, a partir do 11, nós vemos que até as criaturas, elas dão glória e honra ao Senhor. Quanto mais nós que somos homens, quanto mais nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, devemos dar glórias e honra àquele que nos formou, aquele que nos deu a vida, aquele que tem nos mantido vivo continuamente, nos proporcionando oxigênio para que nós possamos viver enquanto tivermos esse fôlego de vida. Por isso nós devemos louvar ao Senhor, por isso nós devemos adorá-lo, por isso nós devemos estar juntamente com Deus para a honra e glória do seu santo e grande nome. Nós também precisamos pontuar que acentuar que a nossa justiça jamais se sobrepõe à justiça divina. A nossa justiça é uma justiça que ela é tendenciada a fazer aquilo que nos beneficia. Nós nunca somos mais justos do que Deus e nunca seremos, pois primeiro, somos criaturas do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Segundo, nós nascemos debaixo de uma geração pecaminosa proveniente dos nossos pais primitivos, Adão e Eva. E isso nós também temos uma tendência de mostrar a nossa verdadeira face quando somos contrariados. Então, ao primeiro momento, quando sofremos algum tipo de contrariedade, nós mostramos aquilo que está dentro do nosso coração ou aquilo que vem à nossa natureza. Mostramos uma natureza tão ruim que nós nos iramos, nós blasfemamos, nós murmuramos ao menor sinal de contrariedade. Ao contrário, o nosso Deus é justo, nosso Deus é longânimo, ele demora para poder agir com justiça ou com retidão para corrigir o homem nas suas falhas, mas ele é rápido para nos perdoar, para perdoar as nossas falhas, nossos erros, as nossas fraquezas, e por isso nós devemos entender que a justiça divina é muito maior, é muito melhor do que a nossa justiça. Ou seja, nós devemos procurar ser pessoas justas e retas continuamente, nos aperfeiçoar, mas Deus é sempre maior do que o homem nesta terra. Nós voltamos já falando sobre quando Deus se revela ao homem. O livro de Jó. Essa é a última lição que nós iremos ver nesse trimestre. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Chegamos mais uma vez para ministrar